toda honra e glória ao Pai nosso que está nos céus e em todas as entidades vivas. A cada dia que passa, eu vejo a decadência que a humanidade vai mergulhando, porque eles são capazes de buscar, de avançar, de lutar, fazer de tudo para alcançar o status, para alcançar a riqueza, o poder material. Mas são incapazes de parar para pensar em buscar o poder interior que todo ser humano possui. Deus não enviou ninguém ao mundo sem nos entregar uma arma poderosa para que nós, na hora do nosso combate travar, pudéssemos vencer o maligno. Porque eu não falo de armas materiais, eu falo de armas espirituais que são poderosas. Mas estas armas estão muito bem guardadas e digo até soterradas dentro de nós, porque nós mesmos pomos sobre elas os entulhos de nossos maus pensamentos, porque todo o tempo nós só pensamos em coisas materiais. Nosso foco, nosso objetivo é as coisas do mundo. Não nos preocupamos em buscar a pérola, o tesouro existente no oceano da vida, que está nas profundezas da vida do homem. O homem, ao invés de tentar simplificar sua vida, o homem simplesmente cria uma tempestade. Por coisas simples, ele cria o seu tormento. Tantas foram as vezes, tantos foram os ensinamentos que Krishna, Jesus, Buda e tantos outros mestres espirituais passaram para o ser humano, para que eles prestassem atenção, porque o mundo é apenas um tempo, não é uma eternidade. Mas o homem tem no mundo a sua verdade. Então, tudo que o homem faz é visando a materialidade. Tudo que o homem pensa, sonha, está dentro das coisas do mundo. E o espírito não se alimenta. Cada dia mais ele se torna fraco. Por isso que, em geral, o homem é fraco de espírito. Não aguenta uma tormenta
não aguentam um combate real com as trevas, porque não adianta o homem falar das coisas de Deus pela boca, pelos lábios, se ela não nasce de dentro, só nasce naquele momento, pelo medo, pelo susto, e as trevas balançam o homem, as trevas consomem o homem, derrota o homem, porque o homem, tudo que faz é no sentido do mundo. É importante o ser humano parar para pensar. Gente, olhai para tudo que vê à sua volta. Tudo que você vê tem fim, se acaba. Por que vocês lutam por algo que vai se desmanchar em pó? Por mais rico que o ser humano seja, é um tolo quando pensa que tem o poder na mão. Porque toda a riqueza do mundo, a propensão é trazer somente problemas. Felicidade não. É uma enganação. Mas o homem busca, as religiões buscam, todos correm atrás do ouro terreno, mas não correm atrás do seu tesouro interior, aquele tesouro dado pelo Pai do céu. Preferem se perderem com as coisas fúteis do mundo, se perdem com os vícios e ainda colocam o vício como algo que aliviam suas dores, seus estresses. Aonde que o vício vai aliviar suas dores, vai lhe dar alegria? Vocês não têm consciência. Quando o homem chega a sentir esse tipo de pensamento, porque já foi tomado pelo lado negativo, que necessita deste vício para prender vocês a eles. É através dos vícios que as trevas amarram o homem às vicissitudes do mundo. E o homem pensa que é ele que está no comando. Mas não. Quem está no comando é o negativo. Ele é o cavaleiro e vocês são os cavalos correndo a esmo sob a direção do cavaleiro das trevas. Olhai para o céu, meus amigos. Prestai mais atenção, porque vocês não são do mundo. Isso dito pelo próprio Jesus. Vocês não são do mundo. Tanto não são que a morte virá buscá-los cedo ou tarde. E em verdade a morte nem é real. É apenas uma cortina de fumaça para que vocês possam partir acreditando que é algo mais poderoso levando vocês. Mas é apenas um sono por onde vocês vão atravessar uma ponte de um país para outro país. Vão passar, vão sair do mundo das ilusões para o mundo da realidade, para o mundo da vida,
Porque o mundo em que nós estamos vivendo, que não é vida, é existência. O mundo que nós estamos existindo é um mundo falso. É uma ilusão, é uma miragem. Aqui é o reino da morte. E o reino de Deus é o reino da vida. É para onde vamos. Assim mesmo, vamos nos esbarrar com o peso dos nossos pecados. Porque se o nosso baú estiver muito cheio, não vamos conseguir nos elevar até os portais sagrados, porque eles são sutis. Nós temos que subir, voar, e sob o peso dos nossos desejos ainda materiais, não conseguiremos chegar num país aonde ninguém mais tem desejos materiais. Então existem muitos mistérios, muitas coisas que a mente humana não consegue alcançar, porque ela está cheia das coisas do mundo. Enquanto o homem não esvaziar a mente dos desejos do mundo, do sistema do mundo, o homem continuará sem direção, dentro de um barco sem remo, sem saber aonde o barco vai aportar. E aonde ele chegar, o negativo estará esperando, porque vocês não conseguem acender a luz de seu interior. Enquanto o homem não buscar dentro de si a sua verdade, a sua realidade, o homem estará caminhando a esmo. No mundo material ainda temos pai, mãe, amigos que passam a mão sobre nossas cabeças. No lado espiritual, não. Lá somente existe o conhecimento da verdade. Sem o conhecimento da verdade, nós ficaremos no meio do caminho, até aprendermos que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra vindas do reino de Deus. A mente, meus amigos, a mente do homem, como já disse, é dia e noite, noite e dia, focada exclusivamente em tudo que é deste mundo, menos no eu, no ser, que é o poder que sustenta o espírito na carne. E o espírito, estando enfraquecido, ele está à mercê das forças malignas, das demandas do mundo, dos feitiços do mundo, do ciúme, do rancor, da inveja, dos ataques das trevas. Mas aquele que se desdobra, sai da sua energia terrena e se veste com a energia do Espírito, toda a luz se acende dentro dele. É uma casa que de repente estava às escuras e o dono chegou e acendeu todas as luzes. Quem está de fora diz: olha, tem gente dentro de casa. Os donos chegaram. E o dono do corpo é o espírito. Mas se o espírito está enfraquecido, se o espírito não é alimentado,
o espírito não tem força para acender as luzes da casa. Ele cai como um viciado, cai ao chão no pó da terra fria e se consome nos seus vícios, nos seus desejos, na sua forma de pensar erradamente que está vivo, onde Jesus dizia e diz: deixem que os mortos enterrem os mortos, porque o homem está morto, porque está preenchido somente das coisas do mundo. Ele não consegue se elevar interiormente, ele não consegue acreditar na vida além do além do além. Passa o tempo todo com a mente aferrada no corpo, aferrada na terra fria, mas não crê em seu próprio ser interior. Tem suas crenças, mas apenas vai até ela em função de obter coisas materiais, coisas sentimentais, menos tentar alcançar dentro daquela crença um conhecimento maior. Mas as próprias crenças estão vacilantes em suas bases, porque também estão contaminadas pelos desejos de possuir coisas materiais. O ter já penetrou em suas entranhas, em suas bases e leis religiosas, porque eu não falo de religião, eu não tenho religião, eu tenho o conhecimento do Espírito, eu falo do ser interior, eu falo da palavra além da morte, aquela no qual, ao falecer, seja o homem de que religião for, seja o homem de que terra for, seja o homem de que país ele for, ele será cobrado. Será cobrado pela lei do Espírito, não pela lei das crenças, mas pela lei do Espírito. Porque o Espírito que é responsável por esta hora, se o Espírito não tiver o poder de vencer a si próprio, como ele conseguirá dominar o mundo? Como ele conseguirá vencer o mundo? Como ele conseguirá derrotar as trevas? Se as trevas está sendo mais forte, se a lei das trevas está dominando aquele homem que diz ter no coração o amor de Deus. Que amor é esse? Que pende mais para o lado errado do que para o lado da lei, em que Deus é o nosso Senhor e Mestre. Então, meus amigos, pensem direitinho na vida que vocês estão levando. Vivam em função do ser, não vivam em função do ter. O ser, ele eleva o espírito, e o ter amarra o espírito às coisas materiais. Aprendam a caminhar na luz de Deus, sem credo, sem raça, sem cor. Mas mesmo que seja dentro de uma crença, mas aprenda a separar o trigo do joio,
porque a terra está contaminada pelos desejos humanos, que é o desejo de possuir e de se transformar tudo em poder material. O homem não consegue transformar a matéria numa energia espiritual. Ele não consegue fazer a transmutação da matéria para a luz, porque ainda está pequeno no conhecimento da mente. Aprendamos com o azeite que mesmo caindo sobre a água, não se mistura com a água. O espírito é assim. Mesmo no corpo, ele tem que ter o conhecimento de alcançar a sua própria essência espiritual, a sua própria realidade, a sua própria verdade. Então, antes de dar um passo à frente, vamos pensar direitinho. Vamos buscar na luz de Deus, na luz do ser, na luz interior, a luz que existe dentro de cada um. Porque todos somos filhos de Deus, sem exceção, seja ele quem for. Nós somos filhos de Deus. Que a paz seja com todos.